Energia, meus amores, que misericórdia, como é gostoso, como me faz bem estar aqui conversando com vocês. Bora lá. Primeira técnica. Muitos professores tradicionais chegam na sala de aula e falam assim: abram o livro na página 12, leiam o texto sobre a importância da maçã para a saúde física e mental e respondam os exercícios de 1 a 10. E aí, meus amores, esse professor pega, senta e espera os alunos fazerem isso. Esse é o professor A. Já o professor B chega na sala de aula com uma sacola plástica preta, com alguma coisa dentro, chacoalhando. Aí ele vira para os alunos e fala: o que será que tem aqui dentro desta sacola? Olha o gatilho de curiosidade. E aí ele deixa essa sacola, que está com um nó, passar na mão dos alunos. E os alunos vão sentir o que está dentro. É uma bola? Uma bola de ping-pong? É uma laranja? É uma pera? É uma maçã? Bingo! É uma maçã! Aí o professor abre a sacola, tira uma maçã vermelha e uma maçã verde. E aí ele vira para os alunos e fala: será que tem diferença entre a maçã vermelha e a maçã verde? Vamos ver? Aí ele deixa os alunos sentir a textura da maçã, sentir o cheiro. Depois ele lava a maçã, já explica como que lava corretamente uma fruta. Corta em pedacinho, dá um pedacinho ali, ó, para os alunos da maçã vermelha, da maçã verde. E aí sim fala: agora a gente vai ler o texto da página 12, sobre a importância da maçã para a saúde física e mental e fazer os exercícios. Aí eu pergunto para vocês, meus amores, qual aluno vai aprender mais? O aluno do professor A ou o aluno do professor B? O professor A é aquele que apenas mandou ler o texto e fazer os exercícios. E o professor B é esse aluno, esse professor que chegou com a maçã, que usou gatilho de curiosidade, com toda a certeza, os alunos do professor B. Aí tem aqueles 95% que falam assim: ah, e dá tempo de fazer isso? Dá, é só parar de reclamar. O tempo que você perde reclamando, dando bronca num, mandando o outro sentar, é o tempo que você chama a atenção para você com gatilho de curiosidade, desperta ali todos esses gatilhos e consegue dar uma aula incrível. Trabalhem com os sentidos. Essa é a primeira grande dica que a gente traz aqui de ferramenta para vocês. Quanto mais eu usar na minha sala de aula, o auditivo, o visual, o olfativo, o gustativo, o tátil, mais eu turbino os meus alunos. Thaís, mas eu dou aula de história, como que eu vou fazer isso? Ué, entra lá e fala: você vai ser Dom Pedro, você vai ser Pedro Álvares Cabral, vocês três vão ser os índios, você faz o barulho da caravela, você faz o barulho do vento e faz um teatro. Durante muito tempo, meus amores, eu dei aula de literatura. E eu lembro uma vez que eu pedi para os meus alunos lerem um livro chamado Dom Casmurro, do Machado de Assis. E é uma leitura pesada, né? Não é uma leitura simples, não. E eu tinha pedido para a minha turma da 8ª série ler. E como que eu fiz para que esses alunos conseguissem ler um livro tão pesado assim? Como eu dava aula de português, e eu tinha aula 5 vezes na semana, né? Tinha 5 aulas na semana, eu pegava os últimos 5 minutinhos da aula e ia lendo junto com eles ali. Meus amores, na hora que chegou na metade do livro, que eles já tinham entendido o enredo, e eu ia traduzindo algumas palavras mais difíceis para eles foram lendo sozinhos. E aí gerou uma polêmica na sala de aula da Capitu, do Bentinho, misericórdia. É isso. É despertar no aluno ele querer fazer, ou ele entender sentido naquela situação. Porque se simplesmente você falar assim, lê o Dom Casmurro, eles vão pegar o resumo da internet, eles vão ler o áudio, escutar o audiobook, e ó, se o seu intuito é a leitura, não vai acontecer se você não estimular. Então, a primeira grande ferramenta nessa comparação de erros de professores
é trabalhar com os sentidos dos alunos. Uma dica sensacional para você. Você sabia que o cheiro de lavanda aumenta foco, concentração e memória? Mas calma lá, não é para espalhar lavanda em tudo, meus amores. É bem fraquinho, porque senão você mata quem tem rinite na sua sala de aula. É bem fraquinho. De preferência, aquelas essências que pinga na argila, sabe? Porque aí fica mais fraquinho ainda. Certo, meus amores? Bom, vamos para mais uma dica, mais uma comparação. Muitos professores começam as aulas corrigindo os exercícios. E depois que corrigiu, ficou quase a aula inteira corrigindo, aí que vai explicar algo novo. Esse é uma coisa que às vezes a gente aprende, né, na graduação. O que a neurociência fala para você conseguir melhorar a sua aula? O contrário. Você começa a sua aula, meu amor, explicando algo novo. Por quê? Porque nos primeiros 30 e 35 minutos de aula, o seu aluno está com foco em você. Depois disso, começa a cair. E aí eu vou ensinar uma técnica para você gerenciar essa queda. Mas depois disso, começa a cair. Aí, quando já deu uma diminuída, aí você pode corrigir um exercício. Por quê? Pensa comigo. Para você corrigir um exercício, é sinal de que seu aluno já aprendeu aquilo. Você já ensinou. Ele está fazendo exercício. Então, para fazer um exercício, não precisa estar com a atenção tão plena quanto para aprender um novo conteúdo. Eu falei para vocês que a cada 25 minutos, 35 minutos, o nosso cérebro começa a dar uma desfocadinha. E aí, o que fazer com isso? Aí, você conta uma história. Aí, você traz a musicoterapia. Aí, você faz um... Sabia que agachar 5 vezes... Ó, presta atenção aqui. Agachar 5 vezes. Bater palma para trás, assim, ó. 5 vezes. E bater palma lá no alto 5 vezes. Eu ativo meu cérebro em áreas de foco, concentração, flexibilidade mental e raciocínio lógico em 40 minutos. É isso mesmo. Uma vez fazendo isso. 5 vezes agachando, 5 vezes batendo palma para trás e 5 vezes batendo palma lá no alto. Thaís, mas que bruxaria é essa que você está falando? Vou explicar cientificamente para você o porquê disso. Vem aqui comigo, ó. Faz o número 6 no ar. Faz o numeral 6 no ar. Estão fazendo? Sinaliza aí para mim se vocês estão fazendo no chat. Todo mundo fez assim, ó, número 6 no ar? Agora, sentadinho ou em pé, do jeito que vocês estão, vocês vão fazer com a perna, deixa eu ver se eu consigo. Ó, vocês vão fazer com a perna o movimento circular, ó, não sei se dá para ver. Dá para ver? Movimento circular, sentido horário, sentido ponteiro do relógio. Faz e faz os dois juntos. Quase que eu caio da cadeira, hein, gente? Misericórdia, dá até calor agora. Um pé quebrado, já pensou? Faz o número 6 no ar e faz esse movimento sentido horário. Faz os dois juntos. E me conta aí se deu certo. Sentido horário. Vê se a perna está sentido horário. Bugou, não bugou? Olha o que aconteceu. A Silmara até escreveu. Vixe, calma, Silmara, que eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Quando eu peço para fazer o numeral 6 no ar, assim, ó, eu ativo no meu cérebro uma área chamada parietal, que fica aqui, ó, em cima da minha orelha. Quando eu faço esse movimento circular com a perna, sentido horário, que é o sentido do ponteiro do relógio, eu ativo a mesma área cerebral. E aí chegam duas informações juntas na mesma área cerebral. Ao mesmo tempo, o que o nosso cérebro faz? Ele, opa! Ele para a sua perna por milésimos de segundo e joga sentido anti-horário. Pode ver, sua perna mudou, virou sentido anti-horário. Por que mudou? Porque quando a perna roda sentido anti-horário, é a área occipital, é aqui atrás. E aí não tem conflito. Mas se vocês me perguntarem assim, Thaís,
Se eu ficar treinando, será que eu vou conseguir? Vai conseguir. Tudo aquilo que a gente treina, por quantos dias? Lembra de ontem? 26 dias? O nosso cérebro aprende por uma coisa chamada neuroplasticidade, que é quando o cérebro não sabe fazer algo, mas ele aprende e se reorganiza, tá? Mas por que eu estou contando essa história para você? Presta atenção. Se a partir de 10 meses de idade, você pegar uma folha de sulfite e fizer o movimento sentido horário ali com a perninha da criança por 10 segundos, você pode dar um giz, um lápis na mãozinha dela, ela vai conseguir fazer o numeral 6. Para cada letra, para cada número, existe um movimento físico que eu faço que já ativa aquela área cerebral no meu cérebro. Olha que incrível isso! E aí, meus amores, fala uma coisa para mim, por que a faculdade não ensina isso pra gente? E a gente fica ali se matando na motricidade dentro de uma sala de aula para o aluno conseguir fazer o A, o O e assim por diante. Então, olha a importância das técnicas da neurociência, trazendo cada dia mais e mais ferramentas para você conseguir turbinar a sua sala de aula. Olha só que legal. Olha só. Se você pular com a perna direita, só com a perna direita para frente, você ativa no seu cérebro as áreas de adição. Só a perna direita pulando para frente, tá? Se você pular com a perna esquerda para frente, você ativa no seu cérebro as áreas de subtração. Se você pular com a perna direita para trás, com os olhos fechados, você ativa a área de multiplicação. E se você pular com a perna esquerda para trás, com os olhos fechados, você ativa a área de divisão. Thaís, eu tenho que ficar pulando o dia inteiro? Não, meus amores, você vai pular por no máximo 10 segundos isso. E já vai ativar o cérebro do seu aluno. Então, se você é professor de matemática e vai ensinar adição, subtração, divisão, multiplicação, antes de você ensinar, vai tomar lanche, vai fazer um lúdico com o seu aluno e faz ele pular nessas posições, porque isso já vai deixar o cérebro dele ativo para aquilo que você vai ensinar a hora que voltar para dentro da sala de aula. Certo, meus amores? Mais uma dica importante para vocês. O nosso cérebro, ele aprende por repetição. Só que essa repetição, ela não precisa ser chata. Imagina se eu ficasse aqui falando assim para vocês. O cérebro aprende por repetição. O cérebro aprende por repetição. O cérebro aprende por repetição. O cérebro, vocês iam falar, enroscou o vídeo aí da Thaís, que aula chata, e iam sair, meus amores. O porquê, tá? Que a repetição não pode ser chata. Ó, a gente são 8h36 da noite. A gente está falando sobre o cérebro desde a hora que eu falei boa noite, gente linda. Mas eu usei histórias, eu trouxe exemplos, eu trouxe curiosidades. Ou seja, eu estou falando do cérebro a noite inteira, mas de formas diferentes. Um professor tradicional, ele dá aula, e a única forma dele avaliar se o aluno dele aprendeu ou não é na prova. Um professor 5%, ele entrega a aula, ele dá a aula dele. E aí, meus amores, quando termina a aula, ele vira para alguém e fala assim, deixa eu pegar alguém aqui, por exemplo, a Cláudia, que acabou de falar da importância do magistério. Cláudia, eu fiz a última turma de magistério aqui em Santo André, estudei no Coração de Jesus. E eu te confesso que eu amei o meu magistério. Eu aprendi muito mais no meu magistério do que na minha faculdade. Você acredita? Eu falo que é um divisor de águas na educação. Antes do magistério e depois do magistério, meus amores. É algo que você divide assim, não é? Ó, tem muita gente falando do magistério aí, show. Mas vamos voltar para a história da repetição. Eu pego no final da minha aula e eu falo assim, Cláudia de Almeida, me conta o que você entendeu sobre o exemplo que eu dei dos 5 dedos. Por quê? Eu vou
testar, ver se a Cláudia prestou atenção, eu vou ser cruel com a Cláudia, eu vou humilhar a Cláudia. Não, meus amores, eu vou perguntar para a Cláudia no mesmo tom de voz que eu estava dando aula. E o porquê que eu vou fazer isso? Porque, às vezes, a linguagem que a Cláudia vai usar para falar o que eu expliquei é uma linguagem onde o aluno vai aprender mais do que vai aprender comigo, pela minha forma de falar. Por mais que a gente tente adaptar a nossa linguagem, às vezes o aluno não entende. Você explica 1, 2, 3, 4 vezes, ele não entende. Aí vira um aluno e fala assim para ele, um amiguinho dele fala, pega esse número, corta esse número, joga esse daqui para baixo, joga aquele outro lá para cima. Aí ele fala, nossa, era isso? Pronto, meus amores, era isso, simples assim. Rápido e fácil. Eu vou contar uma história para vocês que aconteceu na minha vida, para vocês nunca mais esquecerem esse exemplo da repetição. Olha só. Eu tenho 2 cachorros da raça Lhasa.